Olá, amigos aí de Santa Catarina, Sindifisco Nacional, Delegacia Sindical, vocês que estão aí em Floripa, vocês são fogo, hein? Em vez de me convidar para ir aí, 15 de março, o dia do meu aniversário, podia estar aí nesse litoral bonito, né? Mas tudo bem, vamos por aqui mesmo. Um abraço para todos aí. Primeiro dizer, claro, eu tenho a visão nítida que primeiro tinha que ser a reforma tributária. A reforma tributária em primeiro lugar e depois vamos tratar da reforma da Previdência. E se fosse, como eles dizem, para tirar privilégio, a primeira coisa que eles tinham que fazer é dizendo que a aposentadoria de prefeito, de governador, de senador, de deputado federal, de presidente da República, teria que ser tudo como é hoje o regime geral da Previdência, né? Ganha até o teto e daí para frente sim a aposentadoria complementar. Bom, vocês sabem que não é, né? Governador e presidente da República se aposenta com salário integral sem contribuir com 4 anos de mandato. Segundo, o que não precisa fazer a reforma da Previdência? Não precisa porque nós instalamos a CPI da Previdência, trabalhamos durante 6 meses, o relatório é público, está na minha página e fizemos milhares dessa cartilha e mostramos com essa CPI que a Previdência brasileira, que está ali no tripé da Seguridade, né, que é a Previdência, Saúde e Assistência, a nossa Previdência é superavitária. Vou dar um exemplo. É que nem um cara ganha 10 mil reais e sai da empresa, gasta tudo no caminho, não interessa com o que ele gastou. Se ele chegar em casa com a metade, com 2 ou com 3 mil reais, claro que não vai dar para ele ficar à altura das dívidas que ele tem com a família. É isso que foi feito, infelizmente, com a nossa Previdência. É o desvio do recurso da Previdência para outros fins. Nós mostramos nessa cartilha aqui que tem dados aqui assustadores, que chega a trilhões de reais que foram desviados. Eu fui constituinte. Nós, na Constituinte, botamos uma cesta de arrecadação para a Previdência. Tributação sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, jogos lotéricos, CONFINS, contribuição de empregado, de empregador. Quando você vende ou compra um bem, também você paga a Previdência. Só que o governo só colocou na receita da Previdência a contribuição de empregado ou de empregador, que é 20% sobre a folha, e uma média 10% sobre o salário do trabalhador. Claro, daí não dá, porque desviaram. E como é que desviaram? Com a DRU, por exemplo. A DRU retirou 1,5 trilhão da Seguridade. A propensão indébita, aquilo que você desconta do trabalhador e não passa a pagar a Previdência. É uma média de 30 bi por ano. Refis, eu vi aqui no Congresso. Eles aprovam o refis aqui, que é perdão de dívida. O cara paga 2 meses, dali 2 anos, não paga mais 2 meses, depois não paga mais, dali 2 anos, renegocia de novo, depois tem um perdão. Teve um banco aqui, uma única tacada, ele teve um perdão de 25 bilhões de reais da Previdência. E por aí vai. Nós temos mostrado algum dos caminhos, né? A CPI recomendou no final que fizéssemos o seguinte: acabasse com a DRU, acabasse com o refis, aprovasse uma PEC, casualmente de minha autoria, a PEC 2015, que diz que o dinheiro da Seguridade Social, leia-se Previdência, Saúde e Assistência, não pode, em hipótese nenhuma, ser destinado para outros fins. Mas vamos em frente. O que diz essa reforma deles, né? Eles querem, a questão de fundo dessa reforma é acabar com a Previdência Pública. O que vai valer vai ser o chamado sistema de capitalização. Hoje a repartição, que é solidário, né? A sociedade recolhe,
uma geração trabalha, a outra se aposenta, e assim sucessivamente vai mantendo esse fundo que garante a nossa previdência pública. No regime de capitalização, pessoal, o que vai acontecer? Ninguém contribui mais, só o empregado. Olha, hoje a contribuição do empregado é 25%. Os outros 75% vêm do empregador, enfim, da sociedade, que eu já listei aqui para vocês. Calcule, eles falam que ela está falida. E eles vão tirar 75% das contribuições. Vão simplesmente desaparecer. Não tem como dar certo. E mais, quando você chegar na empresa, o empregador vai dizer o seguinte: olha, aqui tem dois sistemas. Ele vai dizer isso no início: regime de repartição e capitalização. Esse regime de chamada capitalização, que o nome é até bonito, na verdade é uma poupancinha. Só que esse aqui de repartição, que é o atual, nós não temos mais vaga. Você que quiser trabalhar comigo, vai ter que entrar nesse de fazer uma poupança para ti de 10%. Aí eu pergunto, esses milhões de hoje aposentados e pensionistas, os que estão na regra de transição, que estão próximos de se aposentar, já estão lá. Quem vai pagar o benefício dele se as pessoas estão sendo obrigadas a ir para o outro regime, que é essa poupançazinha particular, que já foi adotada no Chile, na Colômbia, no México, aqui mesmo na Argentina, enfim, foram 18 países que foram adotados, nenhum deu certo. A maioria já está voltando ao regime anterior. Nós tivemos aqui um painel no Congresso, promovido pela Frente Parlamentar, que eu sou um dos coordenadores, em defesa da Previdência Pública, e teve 2 chilenos. Eles disseram que lá é um desastre. O valor hoje do benefício, em média, é R$500 lá. Em média. É o país onde mais idosos se suicidam, porque não tem mais como se manter. E eles disseram, não deixem eles acabar com o regime que vocês têm aqui, porque nós estamos querendo lá ter um regime semelhante. A mulher, vamos voltar agora para alguns outros pontos, né? A mulher é a grande prejudicada. É tão absurda a proposta deles. Vamos dar o exemplo da mulher. A mulher rural, ela tem que, só se aposenta com 60 anos de idade. Antes era 55. Era 15 de contribuição. Agora virou 20 e é 60. E o homem também no mesmo método. É 60 anos também para o homem. Aí nós vamos ver que na área urbana, a mulher se aposenta com 62 e o homem com 65. Claro que eu discordo desses números. Mas como é que eles explicam que a mulher rural se aposenta com a mesma idade que o homem na área rural? E na área urbana, a mulher tem uma diferença em relação ao homem. Qual é a explicação? A mulher rural trabalha muito mais, com certeza absoluta. Estou dando alguns exemplos só. Vou pegar a história dos R$400, que é o tal de BPC, né? R$400, calcule. Eu fui autor do Estatuto do Idoso, por ali que nós avançamos e caminhamos e deu certo. Cidadão com 65 anos, provando que ele não tem como se manter, ele ganha um salário mínimo. Muito bem. O que ele diz agora? Só depois dos 70. E até os 70, dos 60 aos 70, ele vai ganhar R$400. Mas a maldade é tanta que esses R$400, eles engessam na Constituição. Não tem nenhum tipo de correção. Então calcule, daqui a pouco está valendo R$100. Como que vai viver assim? Mas as maldades vão à frente. Quem é professora, quem trabalha insalubre, penosa e periculosa, quem é policial, civil ou militar, são uma atividade de alto risco, insalubre, penosa, periculosa, enfim, eles praticamente acabam também. Terminam também, praticamente acabam. Olha, outro exemplo. Eles querem que o cidadão só se aposente com 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição. Contribuição significa que tu tem que contribuir todos os meses. Caso não, mas é 40 anos. Não, 40 anos tu contribuir 12 meses por ano. Como a média do emprego do brasileiro é 9,1, ou seja, 9 meses em 12, para você saber a época que você vai se aposentar com que idade, começou a trabalhar com 20, soma com 53,1. Não vai se aposentar nem com 65 e nem com 60.
vai se aposentar com 73. Digamos que você quis estudar, teimou, trabalhou para se formar, tem um curso técnico, enfim, começou a trabalhar com 30, com mais 53, vai se aposentar com 83 anos de idade. Eu estou dando aqui um resumo para vocês de como essa reforma é perversa. E terminaria dizendo nesse resumão de que com o tal de regime de capitalização é o fim da Previdência. Acabou. Não vai ter mais Previdência no Brasil. Principalmente para essa moçada de hoje. O que será dos nossos filhos, netos, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Eles não vão ter direito a nada. E é isso que esse governo está apresentando. Infelizmente, eu tenho que dizer, não gostaria de dizer, porque eu combati muito essa proposta, pessoal, é muito pior que a do governo anterior. Que ponto nós chegamos? Só tem uma saída. É mobilização, mobilização nas redes sociais, nas ruas, no local de trabalho, nas universidades, enfim, no lugar onde você estude, a falar com o seu vizinho, né? Demonstrando que essa reforma não é necessária. A mudança seria só na gestão da Previdência. Já tem lá a fórmula 86-96, que garante que à medida que a gente for envelhecendo, a gente vai ter que ter uma idade maior e vai contribuir um pouquinho mais. Isso existe, é lei, não precisa fazer isso. Mas um detalhe ainda, sabe a correção do teu benefício, que é pela inflação, desaparece também. Que dirá que era da inflação mais PIB, né? Se até o da inflação, para você que ganha um pouco mais com o salário mínimo, tem a correção automática pela inflação, também não vai ter mais. Bom, se eu fosse debulhar aqui, né? Aí nessa região tem muito peão, eu sou do tempo de debulhar. Se fosse debulhar aqui, tudo que eles fizeram, eu precisaria 2, 3 horas para mostrar para vocês o número de maldade. Vamos em frente. Nós estamos lançando a Frente Parlamentar Mista, eu estou na coordenação, Senado e Câmara e entidades. Vamos tentar mobilizar todo o Brasil para mostrar para eles que essa reforma não pode passar. E tem uma frase que nós dissemos: quem votar nessa reforma, o povo nunca mais votará e ele terá que abandonar a vida pública. Tem os prefeitos ali, como eu lembrei agora. Olha, viu? Não tem como. O prefeito que apoiar essa reforma, ele não tem que estar bem, tem que estar muito mal, de não poder, se ele não conseguir entender as maldades. Porque o fundo de participação do seu município, prefeito, tem alguns prefeitos ouvindo, ele é menor do que a receita que a Previdência manda pagando o benefício dos aposentados e pensionistas. Quem roda a economia do teu município é principalmente o aposentado e pensionista. Com essa reforma vai acabar o benefício do aposentado e você vai ficar só com o fundo de participação. Hoje você tem o fundo de participação, que diga que te manda 70% de benefício para você, e 100%, que é o dinheiro dos aposentados e pensionistas, não irá mais. Em frente, vamos junto, estou com vocês, essa luta é nossa, hein? Ninguém vai fazer por nós. Faça isso, não só pela tua família, mas por todo o povo brasileiro. Um abraço, salva de palmas a vocês.